Bem-vindos à Rádio WLC, uma subsidiária do Ministério da Rádio WLC. Um ministério online dedicado a aprender como viver e estar constantemente preparado para o retorno do Salvador. Durante 2000 anos, os crentes de todas as gerações desejaram ser a última geração. Porém, ao contrário da crença popular, Cristo não deu-lhes sinais dos tempos para que eles pudessem reconhecê-los como tais. Em vez disso, ele os advertiu uma vez após a outra que a sua vinda pegaria de surpresa até mesmo os escolhidos. Yahushua os alertou sem reservas para estarem prontos, pois ele disse em Mateus 24:44, a hora em que não cuidares, o Filho do Homem virá. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. Na morte de Yahushua, suas palavras foram: está consumado. A que ele se referia? Será que suas palavras tinham um significado mais profundo que antes não conseguimos entender? Olá, eu sou Cris Deluca e você está ouvindo a Rádio World Last Chance, onde cobrimos uma variedade de tópicos relacionados às escrituras, às profecias, às crenças bíblicas, o amor aos nossos semelhantes em sua forma prática, assim como se preparar para o retorno de nosso Salvador, que pode ocorrer em um piscar de olhos. Hoje, Will Santos nos conduzirá em um estudo sobre as últimas horas do Salvador, bem como suas últimas palavras e o que elas significam para os crentes. E o programa de hoje, o significado das últimas palavras de Cristo. Will? Obrigado, Chris. A morte é às vezes chamada de a última fronteira, no sentido de que nenhum de nós jamais passou por ela. Na verdade, não é bem assim. Talvez o coração de alguém tenha parado de bater brevemente e a equipe médica tenha conseguido reanimá-lo e o coração voltado a bater. Mas ninguém que está vivo nos dias de hoje jamais morreu e voltou para nos contar de como é a morte. O escritor e poeta americano do século XIX, Edgar Allan Poe, expressou em palavras o estranho fascínio que muitos de nós sentimos no tocante à morte. Ele escreveu, abre aspas, os limites que separam a vida da morte são, na melhor das hipóteses, obscuros e vagos. Quem dirá onde uma termina e onde a outra começa? Fecha aspas. Então talvez seja por isso que existe um fascínio tão obstinado pelas últimas palavras proferidas pelas pessoas antes de morrer. Em face da morte, elas são capazes de deduzir o que virá a seguir? Nós não sabemos. É claro que os crentes têm uma certeza que os descrentes não têm, mas o fascínio ou o medo continua. Quando o filósofo francês Voltaire estava em seu leito de morte, um padre foi chamado para lhe dar a extrema-unção. O padre perguntou se ele estava pronto para denunciar Satanás e todas as suas obras. As últimas palavras de Voltaire foram ditas de um jeito bem humorado. Agora não é hora de fazer novos inimigos. Acho que os padres deveriam se reunir e fazer uma compilação de todas as diferentes últimas palavras que ouviram. Jean-Philippe Rameau foi um compositor francês do século XVIII. Embora muitas pessoas hoje não reconheçam seu nome, ele é visto como um dos músicos mais influentes de sua época. Enfim, em seu leito de morte, o padre estava cantarolando alguma coisa. Talvez um cântico ou algo do gênero. As últimas palavras de Rameau foram de irritação. Que diabos você está tentando cantar para mim, padre? Você está desafinando. Não acredito. Outra que li foram as últimas palavras do general John Sedgwick. Ele foi um dos generais mais bem preparados da União durante a Guerra Civil Americana. Aparentemente, seus assessores pensaram que ele estava se expondo perigosamente ao fogo inimigo e tentaram convencê-lo a se mudar para um local mais seguro. A resposta de Sedgwick foi: eles não conseguiriam atingir um elefante a esta diz. O quê? Ele literalmente morreu enquanto falava? Sim, foi isso. Isso me traz à mente uma das mais famosas últimas palavras do assassino condenado James Donald French.
Enquanto estava sendo amarrado na cadeira elétrica, ele falou com os repórteres que se reuniram para testemunhar sua execução e disse: "Que tal essa manchete? Batatas fritas." Que horror! Batatas fritas? Bem, mais uma vez somos fascinados pelo que as pessoas falam em suas últimas palavras. Mas as últimas palavras mais importantes já proferidas foram aquelas ditas por Cristo na cruz. Eu gostaria de analisar essa fala dentro do contexto e verificar qual o significado disso para os crentes de hoje. Você poderia, por favor, Chris, abrir em Mateus 27? Este é o relato de Mateus sobre as horas finais de Yahushua. A razão pela qual eu gostaria de abordar tudo isso é que cada palavra que Cristo proferiu na cruz é significativa. Analisaremos especificamente sua fala final, mas tudo o que ele disse enquanto estava na cruz é importante. Você já achou Mateus 27? Se sim, leia para nós os versículos 33 a 46. Ok. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E, assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: "Este é Yahushua, o rei dos judeus." E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: "Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz." De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: "Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele." Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: "Sou filho de Deus." E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Yahushua em alta voz, dizendo: "Eli, Eli, lama sabachthani?" O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste?" Obrigado. Há muita coisa sendo dita nesses versos e vamos dar uma olhada em tudo. No Gólgota, os soldados ofereceram a Yahushua vinho misturado com fel. O fel era uma substância amarga feita de mirra ou absinto e era usado para embotar a dor. E por que então ele rejeitaria? Porque o fel neutralizaria todos os seus sentidos, obscurecendo sua mente. O destino do mundo estava em jogo e Yahushua precisava e queria uma mente clara para buscar por aprovação. E nesta passagem de Mateus 27, vemos exatamente onde ele expressa esse pensamento. Não entendi, Will. Esta passagem é o cumprimento de uma profecia. O fato das palavras de Yahushua serem, na verdade, citações desta profecia, revela que ele estava fortalecendo sua própria fé ao se concentrar no fato de que tudo o que lhe acontecera já havia sido profetizado. Se a humilhação e a dor que lhe sobrevieram tivessem sido profetizadas, então sua fé se apegaria ao fato de que o triunfo final profetizado também se tornaria uma realidade. Ah, agora entendi, e faz sentido. Mas vamos analisar essa profecia que está no Salmo 22. Ao lermos, acho que você entenderá por que Yahushua estava meditando nesse salmo. Ele pode ter citado apenas um versículo, mas esse versículo revela em que sua fé estava se apegando. Leia para nós o Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Yahushua é mais do que um substituto, pois ele também é nosso exemplo. Quando estamos lutando e nos sentindo abatidos,
É assim que devemos fortalecer a nossa fé também. Observamos histórias de pessoas que confiaram em Yahweh e ele as libertou. Saber que ele nunca muda nos dá a certeza de que ele também nos salvará. O que ele fez por outros, ele fará por você também. Exatamente. Continue. Versículo 6. Esses versos nos dão um vislumbre das emoções que assolam o coração de Cristo. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim. Afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou no Senhor, livre-o ele. Salve-o, pois nele tem prazer. Foi exatamente assim que os principais sacerdotes, escribas e anciãos zombaram do Salvador. E como Cristo fortaleceu sua fé? A que palavras ele se apegou em busca de conforto? Continue a partir do versículo 9. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei, desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Você consegue sentir o quão sozinho Yahushua se sentiu neste momento? Continue. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração se fez como cera, derreteu-se dentro de mim, secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Esta é uma descrição figurativa do que acontece fisicamente durante a crucificação. Como ficar pendurado pelos braços comprimia os pulmões, as pessoas tinham que se apoiar nos pregos por meio dos tornozelos, a fim de que pudessem respirar. Não era incomum que alguém crucificado finalmente sucumbisse à exaustão, perdesse a força para se reerguer e, por fim, morresse asfixiado. Isso é horrível. Era uma forma de execução tremendamente horrenda e maligna. É daí que vem a palavra excruciante. Continue lendo para nós, verso 18. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sorte. Tu, porém, Yahweh, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada, e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. A meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis a Yahweh, louvai-o, glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas ouviu, quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Você percebe, Chris, que ao refletirmos sobre este salmo, quão rapidamente os pensamentos de Yahushua se voltaram para a fé no poder de Yahweh e em suas promessas infalíveis? Foi isso que fortaleceu Cristo a suportar as longas horas na cruz enquanto carregava o peso dos pecados do mundo. Uma vez fortalecido e ao ver que as próprias experiências que ele estava tendo, bem como as próprias palavras proferidas com tais insultos, literalmente tudo o que estava acontecendo naquele momento havia sido profetizado, e sua fé se apega às promessas de que Yahweh não abandonou, os pensamentos de Cristo se voltam para o futuro. Esta ideia prende-se no fato de que, se você cria nas promessas de Yahweh, não importa quão sombrio seja o presente,
Você sabe que há um futuro glorioso à tua espera. Retome a leitura, Chris, pelo versículo 27 e vá até o fim do capítulo. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois de Yahua é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á de Yahua à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Novamente, Yahushua foi nosso substituto, mas também foi nosso exemplo, e sua experiência na cruz nos mostra como vencer. Devemos firmar nossas mentes nas palavras das Escrituras, nos concentrando nas muitas promessas de Yahua. Ao sabermos que ele nunca muda e que seu amor por nós é tão forte em nossos momentos de provações mais difíceis, quanto em nossos dias mais felizes, estaremos aptos a permanecermos firmes e inabaláveis. Acho interessante que este salmo use o nome pessoal do Pai. Sabemos que na época de Cristo, os fariseus decidiram que o nome pessoal de Yahua era santo demais para ser usado e então substituíram por títulos. Mas quando Davi escreveu este salmo, cerca de 1000 anos antes, os israelitas usavam um nome divino. Acho que a maioria dos exemplos nas Escrituras que nos incentivam a, abre aspas, invocar o nome de Yahua estão nos Salmos. É verdade. E acho isso curioso porque, como você disse, este salmo nos dá vislumbres dos pensamentos de Cristo enquanto estava pendurado na cruz. E ele, com certeza, saberia que o nome divino é, na verdade, um verbo do ser ou do existir. E como já abordamos em programas anteriores, o próprio nome divino é uma promessa poderosa. Durante a semana da criação, Yahua usou seu próprio nome para falar e trazer o mundo à existência. Haja luz e houve luz. Haja terra seca e houve terra seca. Mudamos a conjugação em português, mas em hebraico era simplesmente a mesma palavra, hayá. Haja luz, hayá luz. Esse é literalmente o verbo do ser ou do existir que constitui o nome divino. É isso mesmo. Sou, é, são, era, eram, sendo, terá sido. Todas essas variações estão no nome de Yahua, já que o próprio nome dele é um verbo do ser ou do existir. E quando combinado com o que realmente carecemos, torna-se a promessa mais poderosa do universo. E Yahushua já será sabedor do que necessitamos e do que ele carecia ao estar pendurado no madeiro. Ele carecia de forças para suportar tal prova, ou que sua fé também fosse fortalecida. Assim, meditar no nome divino lhe deu como resultado: seja fortalecido, seja encorajado, que tua esperança seja tua expectativa futura. Amém. E essas são lições para nós. É assim que podemos ser fortalecidos e alcançar nossas conquistas também, não importa o que encontremos em nosso jornadear nesta terra. Jó é comumente e corretamente apresentado como um exemplo de alguém que suportou sofrimento extremo e ainda assim permaneceu fiel a Yah. O profeta Ezequiel é outra pessoa que passou por provações extremas e ainda assim permaneceu fiel a Yahua. Muitas pessoas pensam nele com sarcasmo, como sendo um profeta que teve uma visão de um vale de ossos secos, e que depois se achegaram cada osso ao seu osso e que inspirou uma antiga canção cristã. Mas há muito mais sobre a vida de Ezequiel do que uma visão de um vale de ossos secos. Ele foi contemporâneo de Daniel e que, ao contrário de muitos profetas, era casado. Infelizmente, sua esposa morreu no mesmo dia em que Nabucodonosor retornou a Jerusalém e sitiou a cidade pela segunda vez. Eventualmente, Ezequiel foi levado cativo para a Babilônia, junto com muitos outros israelitas, e ainda assim, apesar de tudo, ele permaneceu fiel a Yahua. Sua vida reproduz muitas lições poderosas para os crentes de hoje. Para saber quais são elas, acesse o www.wordlesschance.com/português.
E procure pelo artigo intitulado Seu Momento Ezequiel. Se você já enfrentou circunstâncias devastadoras, uma tristeza profunda e indescritível, ou talvez uma perda irreparável, você não vai deixar de ler este artigo. Procure por Seu Momento Ezequiel no www.wordlastchance.com/português. Vamos voltar, Cris? Abra agora em Lucas 23, pois cada um dos evangelhos acrescenta mais detalhes sobre as últimas horas de Cristo. Nós não leremos os versículos 26 a 43 porque é praticamente uma repetição do que vemos em Mateus, mas leia os versículos 44 a 46. Já era quase a hora sexta e, escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Yahushua clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Em apenas alguns versículos, Lucas resume cerca de 3 horas do ocorrido. A escuridão caiu sobre a terra ao meio-dia e durou até a morte de Cristo, às 3 da tarde. Essa era a hora do sacrifício vespertino e no momento de sua morte, o véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo rasgou-se em 2. Isso foi divinamente feito, mostrando que os pecadores agora tinham uma maneira nova e mais direta de acessar o Pai. Isso é fantástico e vale a pena estudar esses versos de uma forma pessoal. Mas o que eu quero que você perceba é que até mesmo esta parte, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, é uma citação da própria Bíblia. É sério? Sem dúvidas. Leia o Salmo 31, versículos 1 a 5. Em ti, Yahuwah, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Yahuwah, Deus da verdade. Mais uma vez, vemos como Yahushua fortaleceu sua fé para buscar forças. E isso foi por meio da meditação nas promessas que as Escrituras nos dão. É por isso que quase todas as palavras que ele disse foram citações da própria Bíblia. Acho que a única exceção foi quando ele confiou o cuidado de sua mãe a João, um ato que prova que Yahushua era filho único de Maria, mas todo o resto foi citação das Escrituras. Muito bom. Eu não sei do porquê, eu nunca soube disso antes. É porque não conhecemos as Escrituras do Antigo Testamento como Cristo conhecia, e perdemos todas essas belas nuances e todas essas lições extremamente importantes. Vejamos agora o relato de João. Por favor, abra em João 19 e leia os versículos 28 a 30. Depois, vendo Yahushua que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Yahushua tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Assim, as palavras finais do Salvador foram: Está consumado. A partir de agora, eu gostaria de gastar o resto do nosso tempo analisando o que essa frase significa. Está consumado. É uma tradução da palavra grega tetelestai, que vem de teléu, número 5055 do dicionário expandido Strong. Você poderia, por favor, ler a definição para nós, Chris? Eu já imprimi para você. Sim, diz: terminar, completar, executar, concluir, quitar, como em quitar uma dívida. É traduzido como terminar, cumprir, realizar, pagar, executar, expirar, dar fim, preencher e passar por cima. Frequentemente, esta palavra significa não apenas terminar algo, mas concluir algo de uma forma completa.
Para compreender completamente o significado das palavras de Cristo, precisamos examinar o sistema de sacrifícios que envolviam sangue no Antigo Testamento. Esses eram tipos que eram símbolos e que apontavam para Yahushua. Lembra como João Batista se referiu ao Salvador? Como ele o chamou? O chamou de Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Isso porque Yahushua era o grande antítipo, bem como ele é a figura real que os tipos simbolizavam. Os sacrifícios do Antigo Testamento foram instituídos na queda do homem. Eles antecederam Moisés em milênios e todos foram projetados para ensinar o plano de salvação. Agora, você conhece as festas de Yahuwah, certo? Sim, todas estão descritas em Levítico 23. A primeira é o sábado semanal e as demais são festividades anuais. Correto. Todas ensinam verdades vastas e importantes sobre a salvação. Agora, no outono, chega o dia mais importante e solene de todo o ano religioso, o dia da expiação. E a expiação é a reparação por uma ofensa ou lesão. Ao fazer tal reparação e ao fazer expiação, duas partes são trazidas de volta à sua disposição, ou seja, nós desmembramos a palavra expiação, que literalmente significa reconciliação. Isso é importante porque com o sacrifício de Yahushua, somos trazidos de volta à unidade com Yahuwah. E tudo isso era representado em tipos e símbolos no serviço do santuário israelita. No dia da expiação, que sempre ocorria no 10º dia do 7º mês do calendário lunisolar, os pecados do povo que haviam sido transferidos para o santuário pelo sangue de animais ao longo do ano eram transferidos para o sumo sacerdote. Nesse dia, carregando os pecados do povo, ele adentrava no lugar santíssimo. Somente no dia da expiação alguém entrava no lugar santíssimo, que simbolizava a própria sala do trono do céu, e esse era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, então, transferia simbolicamente os pecados para um bode, que era levado ao deserto para morrer. Era assim que o santuário era simbolicamente purificado todos os anos no dia da expiação. Quando esse processo chegava ao seu fim, o sumo sacerdote saía e anunciava em hebraico: "Está consumado", bem como pronunciava uma bênção sobre o povo. E todos se alegravam, pois sabiam que seus pecados estavam perdoados e que tinham uma ficha limpa aos olhos de Yahuwah. Era tudo muito simbólico e muito significativo. Na realidade, foi isso que aconteceu na crucificação. Yahushua foi pregado na cruz no meio da manhã, a hora do sacrifício matinal, e cerca de 6 horas depois, na hora do sacrifício vespertino, no meio da tarde, ele expirou. Então, o que você está dizendo é que a audiência de maioria judia, na crucificação de Cristo, teria entendido e reconhecido suas palavras como relevantes. Sim, quer acreditassem nele ou não, eles teriam entendido o significado de suas palavras. Ele estava afirmando que o antigo sistema de sacrifícios havia chegado ao fim, ou seja, estava consumado, e não havia mais a necessidade de sacrifícios que envolviam sangue, porque o tipo havia encontrado o antítipo. Paulo não diz algo sobre Cristo entrar no lugar santíssimo pelos méritos do seu próprio sangue? Na verdade, é o autor de Hebreus. Por que você não lê para nós? Hebreus 9, versículos 11 a 14. Tá. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Yahuwah, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E o que dizem os versículos 24 a 26? Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Yahuwah, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes,
como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. As palavras de Cristo também significavam que a obra especial que ele viera a realizar estava completa. Na Palestina do primeiro século, quando um servo ou empregado recebia uma tarefa, uma vez terminada, ele ia e dizia ao seu superior, tetelestai, que significa está consumado. Concluí a tarefa que me foi confiada. Um artista poderia dizer a mesma coisa. Ao revelar uma obra de arte, ele ou ela poderia declarar tetelestai, ficou incrível, está consumado. Nada mais precisa ser feito. Está finalizada por completo. Yahushua nasceu para concluir uma obra específica. Vamos abrir lá em João 17. Este texto registra uma oração pouco antes de sua traição no Getsêmani. O que Cristo diz nos versículos 1 a 4? Ele está descrevendo sua missão nesta terra. Tendo Yahushua falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Yahushua Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Está consumada a obra. A missão de Cristo estava cumprida e de uma forma total. Não creio que as últimas palavras do Salvador tenham sido ditas de uma forma terna. Creio que foram uma exclamação de júbilo e até mesmo um grito de vitória, pois nada mais precisava ser feito. Sua obra de redimir o mundo estava concluída. Provavelmente o uso mais comum de tetelestai nos dias de Cristo era na área da cobrança de dívidas. Quando uma pessoa quitava um empréstimo, a prova era um recibo com o carimbo tetelestai. Isso significava que sua dívida estava paga integralmente e nada mais era devido. Sua conta estava paga. Era a prova de que a dívida havia sido enfim quitada. Bem, aplique isso ao pecado. Romanos 6, versículo 23, nos diz que o salário do pecado é a morte. Você peca? Sua recompensa, seu pagamento por esse ato é a morte. Pecado significa que estamos em dívida com Yahuwah e temos uma dívida que jamais poderemos pagá-la. Mas porque ele nos ama, Yahuwah encontrou uma maneira de pagar a dívida de uma forma ou outra. O que o resto do versículo diz? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Yah é a vida eterna em Cristo Yahushua, nosso Senhor. Sim, foi o presente de Yahuwah que enviou Yahushua, que pagou nossa dívida integralmente e foi o que nos redimiu. Pense nisso, querido ouvinte, como uma casa de penhores. Não sei se todos os países têm isso, mas basicamente uma casa de penhores é onde você pode pegar um item, qualquer item, de laptops a ferramentas, joias ou móveis, e eles lhe darão dinheiro por ele. Você então tem um certo prazo para trazer essa quantia de dinheiro de volta e resgatar seu item. Se você não retornar dentro do prazo estipulado, eles venderão seu item. Mas quando você devolve o dinheiro emprestado por aquele item, você o resgata. E isso é que é o tetelestai. Sua dívida está paga integralmente. Bem, como pecadores temos uma dívida com Yahuwah. Isso me lembra um pouco do Pai Nosso, no verso que diz, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Paulo fala sobre isso. Leia 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Tudo bem, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Yahuwah, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Yahuwah no vosso corpo. Nós fomos redimidos. E qual foi o preço pago pela nossa redenção? A vida do próprio Filho de Yahuwah.
Com a morte dele, o antigo sistema de sacrifícios de sangue chegou ao fim. Muitos crentes hoje celebram a ressurreição de Cristo no domingo porque lhes foi ensinado que a lei foi cravada na cruz. Mas isso é um mal-entendido. A única coisa que foi cravada na cruz foi o sistema de sacrifícios de sangue, que simbolicamente apontava para o Salvador. Com sua morte, sua missão e sua obra fora concluída e não havia mais nada a ser feito. O sacrifício estava completo e nossa dívida paga integralmente. Tudo isso foi o que se concretizou no brado triunfante do Salvador: está consumado. E Yahushua expirou como um vencedor. João 3,16, porque Yahuwah amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,17 completa esse pensamento. Porquanto Yahuwah enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A seguir temos a nossa caixa de mensagens diárias com uma pergunta sobre princípios bíblicos no tocante à administração das finanças pessoais. Fique ligado! Você está ouvindo a rádio World Last Chance, rádio WLC, ensinando e preparando corações para o iminente retorno de Cristo. O Los Angeles Times, o sexto maior jornal em circulação nos Estados Unidos, publicou um artigo interessante em 2002. Falava sobre o que era, naquele tempo, uma tendência que se alastrava. O artigo era intitulado "A Igreja nos Lares cresce como uma possibilidade". Embora isso possa ter parecido novo e nada comum naqueles dias, nos mais de 20 anos desde então, a Igreja nos Lares tem se tornado muito mais comum à medida que as pessoas entendem a responsabilidade pela sua própria educação espiritual e veem como as igrejas rejeitaram uma luz em ascensão. A Igreja nos Lares, no entanto, pode ser um desafio no início, pois certamente requer um nível de envolvimento além do que apenas ouvir alguém apresentar um programa preparado ou pregar um sermão. Os benefícios, no entanto, são incontestáveis. Ouça o programa da WLC transmitido anteriormente intitulado "O Regozijo do Culto nos Lares", a fim de saber como você pode fazer da adoração no lar o ponto alto da sua semana. Não precisa ser intimidante ou opressor. Ouça o Regozijo do Culto nos Lares em nosso site acessando www.wordlastchance.com/português, clicando no ícone da rádio WLC e rolando para baixo. Você também poderá ouvi-lo no YouTube. Temos hoje uma pergunta interessante vinda do Canadá, que com os Estados Unidos divide a maior fronteira terrestre internacional do mundo. E qual é o tamanho dessa área? É bastante vasta, 5.523 milhas ou 8.888,4 quilômetros. Nossa! O Canadá também é onde a pizza havaiana foi inventada. Você sabia, Will, que é o país onde eles colocam abacaxi nas pizzas? Já ouvi falar, mas nunca experimentei. Bem, esse tipo de pizza foi inventada no Canadá por um grego chamado Sam Panopoulos. Parece que ela é deliciosa, mas eu não consigo imaginar um italiano colocando abacaxi na pizza. Isso me soa como um sacrilégio. E qual é a nossa pergunta de hoje? Regine e Lisa têm uma pergunta sobre dinheiro. Eles são um jovem casal que estão começando e estão interessados em saber se há algum princípio bíblico que eles devam saber em relação ao dinheiro. Eles escrevem: "Já vimos muitos casamentos afetados por problemas financeiros. Quais são alguns princípios bíblicos que devemos ter em mente com relação às finanças ao começarmos nossa vida de casados?" Essa é uma pergunta muito boa, e agora, como eles estão apenas começando a vida a dois, a hora é agora de fazer esse tipo de perguntas. A primeira coisa a ter em mente é que os problemas financeiros sempre parecerão diferentes para pessoas diferentes. O que é uma verdadeira dificuldade financeira para uma pessoa, para outra pode parecer bastante confortável. A questão, porém, é que se está causando estresse e preocupação, há um problema que precisa ser resolvido independentemente de quais sejam os detalhes. Você diria que a maioria dos problemas financeiros vem
de não ganhar o suficiente? Esse às vezes certamente é o caso. Uma pessoa que ganha, digamos, R$ 100 por dia terá muito mais dificuldades em atender às necessidades básicas do que alguém que ganha, digamos, 2.000 por dia. Mas o estranho é que uma pessoa que ganha R$ 2.000 por dia ainda pode ser que esteja tendo dificuldades financeiras. Se uma pessoa ganha uma boa quantia, mas ainda luta financeiramente, é provável que o motivo seja a falta de poupar uma certa quantia para emergências ou o fato de estar profundamente endividada. Para termos uma boa saúde financeira, nós devemos sempre ter uma renda maior do que gastamos. Agora, é claro, isso pode ser mais fácil dizer do que fazer. É fácil pensar que, se ganhássemos mais dinheiro, nossos problemas estariam resolvidos. Mas não funciona assim. Quando a renda de uma pessoa aumenta, seus gastos normalmente também aumentam. Em vez de manter seus gastos equilibrados, eles começam a gastar mais. Eles optam pelo carro mais caro ou por uma casa maior só porque agora podem, e isso evoca em uma das maiores razões pelas quais a maioria das pessoas luta financeiramente, independentemente de sua renda, a ganância. Abra no capítulo 12 de Lucas e leia os versículos 13 a 15. Lucas 12, de 13 a 15. Ok. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Yahushua lhe respondeu: Homem, quem me constitui juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A ganância é o maior fator que contribui para os problemas financeiros. Como você definiria a ganância? O que eu estou tentando dizer é que é natural querer ter todas as suas necessidades supridas. Sim, é assim mesmo que pensamos, mas isso não é ganância. A ganância é querer mais e mais mesmo depois que nossas necessidades básicas já foram atendidas. Por exemplo, se você é promovido no trabalho e ganha um aumento, você continua dirigindo o seu velho possante e que ainda funciona bem, ou você vai comprar aquele carro elegante e esportivo que você sempre desejou? Ah, sim. É assim que a maioria das pessoas continua lutando financeiramente, mesmo quando conseguem ganhar mais dinheiro. E o que eles fazem é simplesmente gastar ainda mais além do que ganham. É verdade. É a ganância que os mantém na mesma rotina. Warren Buffett, você já ouviu falar dele? Um investidor americano ou talvez um filântropo? Sim, seu patrimônio líquido está na bagatela dos 97 bilhões de dólares e ainda assim, com toda a sua riqueza, ele ainda mora na mesma casa que comprou em 1958 por $31.500. Agora, com certeza é uma casa muito confortável, mas é o que você chamaria de classe média alta. Certamente não se qualifica como uma mansão. E por que ele nunca trocou por uma casa mais chique? Uma vez um repórter o indagou sobre isso, mas Buffett basicamente disse: Estou feliz com a casa que tenho. Ela me aquece no inverno e me refresca no verão e é muito confortável. Como minha vida ficaria melhor se eu tivesse 10 casas diferentes, espalhadas pelo mundo? Se eu quisesse me tornar dono de um conjunto habitacional, eu poderia. Mas eu não gostaria de fazer isso com a minha vida e não gostaria que alguém o fizesse para mim. Estou feliz onde moro. Homem sábio. Depois que tudo o que você precisa for suprido, você poderá orar e pedir orientação sobre o que fazer com o resto. Mas simplesmente correr atrás de satisfazer seus desejos fará com que você se sinta vazio e estressado financeiramente. O dinheiro tem um propósito e a pessoa inteligente entenderá qual é o seu propósito. Abra no capítulo 5 de Eclesiastes. Salomão tinha algumas palavras sábias a dizer sobre o dinheiro. Eclesiastes 5, versículos 10 a 12. Ok. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E quem ama a abundância nunca se farta da renda. Também, isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois têm os seus donos, do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. O dinheiro não é algo que deva ser desejado como um fim em si.
Em vez disso, devemos ver o dinheiro simplesmente como uma ferramenta. Certamente poderá tornar sua vida mais fácil, mas se você não vê simplesmente como uma ferramenta que te auxilie, pode trazer ainda mais estresse para a sua vida. Mas, se o dinheiro é apenas um instrumento para nos auxiliar a realizar certos propósitos, quais seriam eles? Bem, isso é algo pelo qual cada um de nós precisa orar. Pode ser diferente para cada pessoa ou cada família, e é por isso que nunca queremos olhar para outra pessoa e julgá-la. O que é certo para eles pode não ser para nós, mas isso não faz com que seja errado para eles. Yahweh está no controle de tudo, e ele tem seu povo em lugares estratégicos exatamente onde ele quer que eles estejam, a fim de que eles possam fazer o bem. Mas nem todos têm as mesmas perspectivas de quais seriam esses propósitos. Agora, depois de receber orientação sobre o plano de Yahweh para o seu dinheiro, você estará pronto para elaborar um plano. Muito bom. E nunca obteremos o equilíbrio financeiro sem um plano. Mais uma vez, o que é certo para uma pessoa pode não ser para outra, e o planejamento de cada um será diferente e está tudo certo, mas haverá alguns pontos em comum em cada plano. Por exemplo, ajudar aos carentes que precisam de nós. Jó era o homem mais rico do Oriente, mas também um dos mais generosos. Você está falando sobre o dízimo? Não necessariamente. A ideia moderna do dízimo ser de 10% de sua renda que você devolve a uma igreja não é como era o dízimo nos tempos bíblicos. Na verdade, quando você faz um estudo aprofundado, você percebe que nem todos eram obrigados a devolver o dízimo. Mas é importante usar parte de nosso dinheiro para ajudar aqueles que Yahweh coloca em nosso caminho. Leia 2 Coríntios 9, versículos 6 a 8. Acho que isso vai clarear as tuas dúvidas. Chris, 2 Coríntios 9, versículos 6 a 8. Tudo bem, diz. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Yahweh ama a quem dá com alegria. Yahweh pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Eu somente acrescentaria algo com que devamos estar cientes. Embora seja importante ajudar aos outros no que tiver ao nosso alcance, também é importante dar o que for o melhor para a sua própria família e não privá-la de certas coisas. Às vezes, as pessoas, pela adulação e respeito que recebem, privilegiam aos estranhos, enquanto suas próprias famílias passam necessidade. Mas Paulo nos adverte contra isso. Leia 1 Timóteo 5, versículo 8. Ok. Aqui. Qualquer um que não provê para seus parentes e especialmente para sua própria família, negou a fé e é por pior do que um incrédulo. É importante darmos o que de melhor temos para os que são da nossa casa. Nesse mesmo capítulo, volte e leia os versículos 13 e 4. Ok. Dê o devido reconhecimento às viúvas que estão realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, estes devem aprender, antes de tudo, a praticar sua religião, cuidando de sua própria família e, assim, retribuindo a seus pais e avós, pois isso é agradável a Yahweh. Então, novamente, não prive sua própria família apenas para que você possa ser visto como generoso pelos estranhos. Essa não é a ordem correta de organizar as prioridades. Outro ponto importante que os crentes devem prestar atenção é o cuidado com o pagamento dos boletos e de outras dívidas. Não honramos a Yahweh quando contraímos dívidas e depois procuramos deixá-las de lado. O que Romanos 13, versículos 7 e 8 diz sobre as dívidas contraídas? Me dê só um segundo. Ele diz: pagai a todos os que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E para finalizar,
Fazer uma poupança para emergências é sempre uma coisa sábia a se pensar. O que diz o versículo 5 de Provérbios 21? Diz: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Se formos diligentes em suprir nossas necessidades e pagar o que devemos, e buscar a orientação de Iá com o que nos sobra, não nos apressando em tentar preencher o vazio interior com um brinquedo mais moderno e mais caro, entre outras coisas, então esses princípios poderão nos ajudar a resolver problemas financeiros. Algumas situações serão diferentes para cada pessoa, pois os desafios de cada indivíduo variam, mas não precisamos ser escravos das dívidas. Viver comodamente dentro de nossas possibilidades é muito melhor do que contrair dívidas, adquirindo coisas de que, na verdade, não precisamos. Obrigado por compartilhar esses princípios, Will. Eu sei que eles serão bastante úteis para nos auxiliar em certas áreas de nossa vida. Se você, querido ouvinte, tiver alguma pergunta, comentário ou mesmo algum pedido de oração, escreva para nós. Basta acessar o www.wordlastchance.com/português e clicar no ícone Fale Conosco. Fique ligado, pois em seguida teremos a Laura Lee com a promessa diária de hoje. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da palavra de Iá. Provérbios 25:11 diz: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Michele Pádula certamente entende a importância de uma palavra afável e encorajadora. Quando sua filha Raquel era pequena, ela sofria de TDAH grave, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Era extremamente difícil colocá-la na linha em seus primeiros anos de vida. Simplesmente fazer alguns tipos de compra ou ir ao supermercado era uma atividade carregada de estresse. Pois Raquel, a filha mais nova, quando via um brinquedo ou uma barra de chocolate, tinha comportamentos de uma criança mimada quando Michele se recusava a comprá-los. Ela lutava para manter a calma diante dos ataques de fúria da filha, mas era difícil quando outros clientes a encaravam. Riam baixinho ou faziam comentários nada discretos como: "Ah, se fosse minha filha." Raquel agora é uma jovem madura na casa dos 20 anos e que serve na Marinha dos Estados Unidos. Michele se orgulha da mulher que sua filha se tornou, mas as lembranças daqueles primeiros anos, bem como as dificuldades de lidar com os gritos incessantes e o excessivo descontrole de sua filha, é quase impossível de esquecer. Ver as situações que permeavam a infância de Raquel, que trazem consigo uma enxurrada de memórias dolorosas, são coisas que Michele preferiria esquecer. Tempos atrás, Raquel estava em casa para visitar a família antes de trocar de posto. Ela e Michele estavam em uma loja quando de repente gritos estridentes quebrou o silêncio do local onde elas estavam e continuavam sem trégua. Raquel se virou para a mãe e com o olho esbugalhado disse: "Meu Deus, mãe, eu também fazia assim quando era pequena?" Sorrindo e com um olhar triste, ela assentiu: "Sim, querida, você agia exatamente assim." Enquanto as duas mulheres continuavam suas compras, chegaram ao corredor onde um menino estava a ponto de explodir. Uma jovem mãe de 20 e poucos anos dizia calmamente ao filho: "Não", e ele agarrava seus braços, chorava e ao mesmo tempo gritava. Ao perceber que não conseguiria o que queria, ele se jogava no chão e começava a bater nas pernas da mãe. Michele viu outros clientes espiando pelos corredores, os quais sussurravam, olhavam com censura e meneavam a cabeça. Ela também viu muita tristeza e constrangimento no rosto da jovem mãe. Michele caminhou até ela, passou os braços em volta de seus ombros e disse: "Parabéns pela tua paciência e perseverança na educação de seu filho. Tudo vai ficar bem e um dia ele vai superar isso. Mas enquanto esse dia não chega, você deve continuar sendo essa mãe incrível." Ela então chamou Raquel e a apresentou à mãe, explicando-lhe que quando sua filha tinha a idade do menino, ela também agia exatamente assim. "Eu sei perfeitamente como é ter uma criança assim, e também sei como você se sente", disse Michele. "Mas seu filho vai superar toda essa situação, acredite." Relembrando a experiência, Michele diz, abre aspas, "Ela me abraçou e me apertou com tanta força que eu entendi que ela estava grata pelas palavras gentis de uma desconhecida. Naquele momento pude ver um certo alívio invadir seu ser." Seu filho parou de gritar por um minuto e olhou para nós com uma expressão perplexa.
Seu silêncio momentâneo nos deu a chance de compartilhar algumas palavras. A mãe continuou me contando que seu filho tinha TDAH grave e também era autista. Eu a disse que se ninguém lhe disse ainda, você é uma mãe incrível e vai superar esse momento difícil com seu filho. Eu a disse para que ela aguentasse firme e que continuasse fazendo o seu melhor, e que ela tivesse a certeza que seu filho um dia lhe agradeceria por você ser sua mãe. Em seguida ela acrescenta: pais que têm um filho com necessidades especiais ou com um distúrbio de aprendizagem ou mesmo de comportamento só precisam de uma palavra de apreço ou de um gesto de compaixão para saber que tudo ficará bem. Às vezes é só isso que precisa. A história de Michelle me lembrou da vez em que os fariseus arrastaram até Yahushua uma mulher que havia sido pega em adultério. Ela estava cercada por homens que clamavam para que ela fosse morta. Era humilhante saber que ela era alvo de olhares críticos da multidão ao seu redor. Mas então ela ouviu a voz mais doce que ela já tinha ouvido. Nem eu também te condeno. Em um mundo pecaminoso é muito fácil se arrepender. Arrependimentos esses por escolhas ou decisões erradas, arrependimentos pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Ver pessoas criticando e procurando defeitos só torna as coisas mais difíceis. Quando você se sentir julgado e condenado, lembre-se de que as palavras de Cristo à mulher pega em adultério são as palavras dele para você também. Nem eu também te condeno. O Salmo 86, versículo 5 diz: pois tu, Yahuwah, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Recebemos grandes e preciosas promessas, vá e comece a reivindicá-las. Os crentes falam sobre o significado e a promessa da tumba vazia, e eles estão certos. Há também um significado tremendo, bem como uma promessa sem precedentes nas últimas palavras proferidas pelo Salvador: está consumado. O sacrifício foi cumprido, a obra foi concluída, a dívida foi paga em sua totalidade. Ser redimido significa que estamos reconciliados com o Pai. Obrigado, querido amigo, por nos sintonizar no programa de hoje intitulado O Significado das Últimas Palavras de Cristo, número 269. Se o programa de hoje foi uma bênção e você gostaria de compartilhá-lo com outras pessoas, você poderá encontrá-lo em nosso site, no www.wordlastchance.com/português. Basta procurar pelo programa 269, intitulado O Significado das Últimas Palavras de Cristo. Esperamos que vocês possam se juntar a nós novamente amanhã. E até lá, e lembrem-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa e os episódios anteriores da Rádio WLC estão disponíveis para download em nosso site. Eles são ótimos para compartilhar com amigos e para usar em estudos bíblicos. Eles também são um excelente recurso para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah sozinhos em seus lares. Para ouvir os programas transmitidos anteriormente, visite nosso website no www.wordlastchance.com/português. Clique no ícone Rádio WLC exibido em nossa página inicial. Em seus ensinamentos e parábolas, o Salvador não deu sinais dos tempos para que eles fossem reconhecidos como tais. Em vez disso, a essência de sua mensagem era de vigiar sem cessar. Junte-se a nós novamente amanhã para uma outra mensagem repleta de verdades, ao explorarmos vários tópicos que apontam para o retorno do Salvador e de como viver e estar constantemente preparado para recebê-lo de braços abertos quando ele vier. Rádio WLC, ensinando e preparando corações para o retorno iminente de Cristo.